Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de variáveis complexas. Eu sou o Marcos Paulo e nesse episódio nós vamos falar sobre a derivação complexa. Nós vamos considerar f uma função de variável complexa definida no conjunto aberto A dos números complexos e z0 um número complexo. Disse que f é diferenciável no ponto z0 quando esse limite aqui, f de z menos f de z0 dividido por z menos z0 para z tendendo a z0 existir e for finito. E a gente vai denotar isso por f' de z ou então por df dz. Observe então que essas definições são precisamente análogas às do cálculo de funções de variável real. Denotando por ΔZ a diferença z menos z0 e tendo em conta que z tende a z0, então o ΔZ tenderá a zero. Daí, a definição de derivada que a gente escreveu agora há pouco pode ser recolocada como sendo limite para ΔZ tendendo a zero de f de z0 mais ΔZ menos f de z0 dividido por ΔZ. Observe que aqui o denominador foi trocado por ΔZ e aqui no numerador nós temos f de z. Basta passar esse z0 para cá, e aí fica z0 mais ΔZ, e o f de z0 que aparece aqui se manteve. Vamos calcular pela definição a derivada de f de z igual a z ao cubo. Nesse exercício eu vou usar esta definição. Então, dado qualquer z0 complexo, eu coloco aqui a função f de z, que é z ao cubo, aqui do lado menos f de z0, que é z0 ao cubo, dividido por z menos z0. A parte de cima tem uma diferença de cubos. Então, fatorando, eu coloco z menos z0, multiplicado por z quadrado, mais z0 e mais z0 ao quadrado. Aí eu cancelo o z menos z0 e aplico a tendência, porque já saiu a indeterminação. Fica z0 ao quadrado, mais z0 mais z0 ao quadrado, ou simplesmente 3z0 ao quadrado. Esse índice zero pode ser omitido e, portanto, f' de z é 3z ao quadrado. É um resultado também similar ao que você obteve no cálculo de função de variável real. No exemplo 3.10, vamos mostrar que a função f de z igual a 2x menos 3y, onde z é x mais y, não é diferenciável em nenhum ponto do plano complexo. Para esse exercício, eu vou resolver com a definição em termos de ΔZ. Então, inicialmente, vamos observar que f de z mais ΔZ menos f de z pode ser visto como se fosse f de x mais ΔX e y mais ΔY menos f de x e y. Essa passagem que eu coloquei aqui, na verdade, é um abuso de notação. Apenas para a gente fazer uma comparação com as funções de duas variáveis reais a valores reais. Dessa forma, eu colocaria 2x mais ΔX, mais 3 que multiplica y mais ΔY, menos, aí abre um parêntese, 2x menos 3y. Aqui no x eu troquei por x mais ΔX, e o y eu troquei por y mais ΔY para essa parte aqui. Simplificando então, nós temos 2x mais 3y ΔY. Agora nós vamos aplicar a definição. A parte de cima nós já calculamos. Embaixo eu troco ΔZ por ΔX mais I ΔY. Façamos o ΔZ tender a zero ao longo de uma reta paralela ao eixo real. A situação é mais ou menos essa daqui. O ponto Z0 está aqui e eu estou me aproximando ao longo de uma reta paralela ao eixo real. Isso faz com que o ΔY seja zero, porque não há diferença entre y e y0 mais ΔY. Só há diferença aqui no eixo das abscissas, ou melhor, no eixo real. Dessa forma, o ΔY é zero e o nosso ΔZ é simplesmente ΔX. Então, essas duas parcelas aqui vão zerar e ficamos simplesmente com 2ΔX dividido por ΔX, cujo limite é 2.
Agora nós vamos fazer ΔZ tender a zero ao longo de uma reta paralela ao eixo imaginário. Observe nesse caso, então, que aqui em relação a x não há variação, por isso ΔX é zero, e só existe variação aqui no eixo imaginário, onde nós vamos ter aqui uma variação ΔY, ao passar de y0 para y0 mais ΔY. Por isso, o ΔZ ele pode ser recolocado como I ΔY. Aí vão zerar os ΔX daqui, restando então 3I ΔY dividido por I ΔY, cujo limite é 3. Observe então que nós obtivemos dois valores distintos para o limite. No primeiro caso, nós obtivemos a derivada igual a 2 e agora a nossa derivada deu 3. Como o limite de uma função complexa é único, a gente conclui que f não é diferenciável porque a derivada aí não existe. Como nós fizemos esse cálculo com ΔZ, então isso é válido para qualquer z complexo, por isso a função não é diferenciável em ponto algum. No exemplo 3.11, nós vamos analisar em que pontos a função f de z igual a módulo de z ao quadrado é diferenciável. Aqui nós vamos precisar das propriedades do módulo e do conjugado de um número complexo. Novamente usando a definição que envolve ΔZ, eu coloquei aqui f de z mais ΔZ. Aqui é o f de z dividido por ΔZ. Então, pelo que nós já vimos anteriormente, podemos escrever z mais ΔZ vezes o seu conjugado, menos z vezes o seu conjugado dividido por ΔZ. Efetuando as devidas simplificações, nós chegamos a conjugado de z mais conjugado de ΔZ mais z multiplicado pelo conjugado de ΔZ dividido por ΔZ. E aqui nós vamos fazer a mesma análise do exemplo anterior. Fazer o ΔZ tender a zero de forma horizontal. Nesse caso, o ΔZ barra é simplesmente ΔX barra, ou ΔX, que corresponde ao próprio ΔZ. Então, eu vou colocar aqui ΔZ e ΔZ também. Depois de fazer a simplificação, eu obtenho z barra mais z. Analogamente, fazendo ΔZ tender a zero quando ΔX é igual a zero e ΔZ igual a I ΔY, aí eu estou fazendo uma aproximação de zero de forma vertical. Obtemos então que ΔZ barra é I ΔY barra, o que dá menos I ΔY, e sendo I o ΔY, o nosso ΔZ, o conjugado de ΔZ é menos ΔZ. Substituindo aqui em cima e simplificando, obtemos como derivada z barra menos z. Então, se é verdade que a função é diferenciável, se existe o limite que a define, aqueles dois resultados que nós encontramos devem ser iguais. E cancelando o conjugado de ΔZ, obtemos z igual a zero. Portanto, a função é diferenciável apenas em z igual a zero. Algumas nomenclaturas novas, no contexto da derivação complexa, são as seguintes. Uma função complexa é denominada analítica no ponto z0 se for diferenciável em z0 e em todos os pontos de alguma vizinhança do z0. Então, pelo exemplo 3.11, a função módulo de z quadrado não é analítica no ponto z0, porque ela é apenas diferenciável em z0. Qualquer vizinhança de z0 que eu pegar, os pontos em torno do zero não tem derivada, então não seria uma função analítica em z0. Se f é analítica em todos os pontos de uma região R, diremos simplesmente que f é analítica. E se f é analítica em todo C, essa função será denominada inteira. Então, no exemplo 3.9, nós temos uma função inteira, porque z ao cubo tem derivada em qualquer z e é igual a 3z quadrado. No exemplo 3.12, eu coloquei para você as regras de derivação, que são precisamente as mesmas do cálculo de funções de variável real.
Para derivar uma constante multiplicada por uma função, você conserva a constante e deriva a função. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto e a derivada do quociente têm as mesmas fórmulas. Além das regras de derivação, outros resultados que você também tem de forma análoga para o caso complexo são a regra da cadeia, a regra de L'Hopital e, se f é diferenciável, então f também é contínua. No próximo episódio, veremos quando uma função complexa é diferenciável, e aí surgirá um resultado diferente do cálculo de funções de variáveis reais. Eu espero você lá. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e tirar suas dúvidas. Até a próxima aula.